hoje o tema é o mediador. Qual que é o tema? Mas assim, com muita convicção. 1, 2, 3, o mediador. Olhem como esse tema nasceu no meu coração. Semana passada eu estava preparando uma mensagem que ela tem tudo a ver com um novo projeto que está nascendo aqui a partir do próximo domingo. No próximo domingo eu estou fazendo o lançamento de um projeto muito bonito que vai nos visitar pelo menos pelas próximas 7 semanas após o próximo domingo. E eu tinha escrito alguma coisa e no meio dessa mensagem Deus me leva a um texto. Um texto assim bem... estava no cantinho ali dos meus rascunhos. E eu voltei nele mais tarde. Eu falei, Senhor, acho que o Senhor tem algo mais do que apenas um texto de passagem. Esse texto aqui é um texto a ser lembrado. E à medida que eu fui lendo, Deus foi me trazendo muita convicção do quão importante é esse tema que eu vou compartilhar com você nessa tarde. Para você cristão, para você visitante, aliás, sejam bem-vindos, né? Para você que tem muitos anos já que você conhece a Bíblia, lê a Bíblia, frequenta uma igreja, e você que está aqui agora, que vai se batizar no próximo domingo, que está tendo a experiência inicial ainda do conhecimento da palavra. Então essa palavra é para todos nós. O mediador em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, aqui tem um entendimento que o apóstolo Paulo, ele traz para Timóteo, para que ele tenha convicção de algumas coisas. Ele está consolidando Timóteo, ele está trazendo entendimento a Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, há um só Deus e um só mediador. E esse mediador, ele fica quem? Entre Deus e os homens. E obviamente entre os homens e Deus, qual é o nome dele? Cristo Jesus, homem. A primeira coisa que você precisa compreender quando eu leio esse texto, me vem à mente, é o quanto está muito claro para mim que o ser humano sempre esteve em busca de um mediador que pudesse devolver. Por que devolver? Porque Adão tinha comunhão com Deus todos os dias na viração do dia. Ele via Deus face a face e não morria. E ali, quando ele perdeu essa comunhão, obviamente o ser humano ele passa numa busca interior, numa busca por esse mediador. Porque se Adão falava diretamente com Deus, o que aconteceu que ele não podia mais falar? E por que Cristo ele é apresentado lá no Novo Testamento como o mediador? Na história da humanidade você vai ver todo o tempo pessoas buscando por alguém. Uma imagem, seja empedrada numa pedra, né? Uma escultura, seja um nome, seja alguém que passou por essa terra, alguém que escreveu coisas que marcaram a sociedade. Então, essa busca pela comunhão, ou buscar novamente esse relacionamento com Deus, por conta disso, foram elencados muitos nomes. Se você chegar na história da humanidade, nos países, e fizer uma leitura, você vai perceber que são centenas, para não dizer milhares, de pessoas que foram eleitas por aquele povo, por aquele tempo, por aquela época, que colocados como se fossem mediadores. Alguns ultrapassaram milênios. Alguns são lembrados não só numa geografia, mas se você vai lá no Japão, você vai lá na Europa, você vai em tal lugar, também se usa e se espera que aquele ali seja o mediador. Quando eu falo sobre isso, é porque a Bíblia está muito clara, só tem um, o mediador, Jesus Cristo, homem. Por que Paulo está sendo tão claro para Timóteo? É porque existe muita energia gasta quando você coloca a tua expectativa que essa caneca ela vai me levar até Deus. Ou essa imagem, ou esse quadro, ou aquela pessoa, ou aquele homem ou aquela mulher que estão vivos, eles têm uma capacidade especial de me conectar com Deus. A grande verdade é que isso nutre uma expectativa que vira frustração. Pessoas se frustram, querido, quando elas tiram a expectativa de Jesus e colocam numa pedra, colocam numa pessoa, seja quem for essa pessoa. Por mais bondosa que ela tenha sido, por mais especial que esse indivíduo tenha sido na terra, ele não pode, porque só Jesus Cristo é o nosso mediador. Amém, gente? Agora, quando se fala até aqui, você diz, apóstolo, eu até podia ter ficado em casa, porque é um assunto de escola dominical que eu já domino muito bem. Mas eu queria que você continuasse comigo, porque se a gente olhar com mais clareza esse texto, a gente vai perceber que essa sede humana, ela já está há muito tempo, desde a história. Em Gênesis 2:7,
A Bíblia diz assim: então formou o Senhor Deus o homem, ou ao homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o que mesmo? Fôlego de vida. Ruá, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, se ele passou a ser, ele não era. Ele foi criado por Deus, apenas um corpo. Ali ele poderia viver como qualquer outra obra-prima da natureza, uma árvore que também precisa de respirar, precisa de ter suas raízes, um peixe, um animal, mas que não tem o que nós temos. Deus deu ao homem, querido, o que a gente chama, e isso é muito repetido por mim, que desde a minha infância eu ouvia muitos evangelistas, até na igreja que eu era, dizendo assim: olha, todo homem tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Eu fui entender isso teologicamente no futuro, que eu achava que era só uma narrativa, uma poesia do evangelista, dizendo: olha, o ser humano ele tem um espaço dentro dele que é exatamente o tamanho de Deus. Mas se você olhar aqui, quando Deus criou o homem, querido, o homem era apenas um ser vivente. Ele se torna alma vivente, inteligente, ele fala, ele se comunica tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Por quê? Porque Deus soprou dentro do homem o fôlego do céu. A primeira respiração que nós recebemos, que o ser humano recebeu, é uma respiração do céu. Então esse espaço que é chamado espírito humano, ele recebeu ali um espaço que fica vazio. Você pode atingir o teu corpo, você pode ter prazeres na sua alma, mas nada atinge o teu espírito. Só Deus pode chegar lá dentro. Então a pessoa fica num vazio, ela quer alguma coisa que ela não sabe o quê. E aí não há nenhum pecado que eu vou dizer, e nem crítica. O indivíduo passa por várias religiões. Por quê? Porque não teve talvez o privilégio de conhecer a Deus e Jesus como mediador, como você o conhece. Talvez a pessoa nasceu dentro de um local, de uma família, de um país, onde existe uma busca já definida, que aquele mediador é o que nos leva a falar com Deus. E com todo respeito, por mais que você tenha recebido qualquer instrução nesse sentido, todos eles morreram e continuam no túmulo, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o único que de verdade, querido, pode nos levar até o Pai. Então nós vemos quando Paulo está dizendo num texto tão pequeno, ele está lembrando as pessoas exatamente isso. Por quê? Quando o homem caiu, qual foi a mudança? O homem perdeu o contato com Deus. E dali em diante, o ser humano está em busca. Você está em busca, nós estamos em busca, só que você encontrou. Você encontrou. Agora, muitas pessoas estão em fora sedentas. Você não se torna melhor do que elas porque você tem Jesus. Porque Jesus você o tem pela graça. Você tem a salvação por causa da graça de Jesus. Mas você precisa se lembrar que não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida sem Ele. E a mensagem de hoje, toda ela, é dedicada a Jesus Cristo. Essa mensagem que eu tenho a compartilhar com vocês, dedicada ao meu Jesus, ao nosso Jesus, é aquele que é o único Senhor de toda a terra, de todas as coisas, que merece as suas palmas. Merece sim toda a nossa adoração. Mas será que ele é um mediador ou será que ele é um médium? Pelo menos eu te acordei, né? A grande verdade, Jesus nunca foi um médium. Mas no século XIX, uma religião adotou esse termo para poder dizer que um homem na Terra que consegue comunicar com os mortos, porque tem uma habilidade especial dentro dele, ele se torna um médium. Muitos de nós, às vezes, não tive essa história, até porque desde menino já na igreja, mas muitos talvez passaram por esse caminho, onde alguém disse: você tem uma habilidade especial, você é alguém que tem essa habilidade. Mas a grande verdade, querido, que ninguém fala com os mortos, ninguém consegue se comunicar com eles. Você pode, como humano, você pode ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, você pode receber dádivas de Deus do céu, levantar suas orações diante do Pai, mas eles adotaram esse termo médium. Por que eu coloquei aqui intencionalmente para você ver? Porque a mesma raiz para mediador é a mesma raiz usada para médium. Mas apóstolo está dizendo que Jesus foi um médium? Nunca vou dizer isso, porque ele nunca foi. Jesus é mediador. O que ele é? Mediador. Eu vou ler de novo o texto para você não se esquecer. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não existe relação direta das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. Não existe. Apóstolo, mas nem no meu caso que me converti, não.
Você não fala com Deus se não for em nome de Jesus. E você não recebe nada se não for em nome de Jesus. Não tem jeito. Esse mediador continua entre nós e Deus. Até porque você não suportaria o tamanho da glória de Deus se ela não fosse aplacada em Jesus. Eu vou te dar um adendo aqui muito importante. Quando lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: filhinhos, não pequeis, não pequem. Mas se por um acaso você pecar, nós temos um advogado, Cristo Jesus, que ele é a nossa propiciação. E por que ali foi dado o nome que Jesus é a propiciação? Já que eu entrei no assunto, eu preciso te ensinar. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era uma caixa, querido, que tinha uma tampa chamada propiciatório. Se você mesmo já ouviu isso, mas faz a cara que nunca ouviu, faz o uau. Uau. Amém. Não é esse uau assim, não. É uau, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos respeitar os que não sabem. Lá dentro havia 3 utensílios que Deus não podia ver. A vara de Arão que floresceu, ali havia o pote de maná, que não apodrecia, inclusive estava ali, e as tábuas da lei. Até aí tudo bem, gente? Amém? Mas não precisa fazer uau não, você sabe já. Então ali havia uma tampa, caporete, que essa tampa em hebraico ela é conhecida como propiciatório. O propiciatório, querido, todos os anos o sumo sacerdote derramava sangue sobre ela, porque Deus não vê além do sangue. Deus não vê além do sangue. O sangue nos protege da ira de Deus. Tudo isso para te explicar uma coisa que João ensinou para nós. Jesus, ele é o nosso advogado, ele é a minha propiciação. Então o que quer dizer? Que quando Deus olhava para a terra, ele não enxergava o pote de maná. Por quê? Porque o homem amaldiçoou o maná que Deus mandou. E Deus não podia se lembrar que o homem amaldiçoou o maná. Ele via também a vara de Arão, não podia ver, porque aquela vara representava que Deus um dia levantou um líder chamado Arão e o povo não acreditou. Deus teve que provar fazendo uma vara florescer. E terceiro, por quê, gente? Porque aquela tábua que estava lá era a primeira tábua? Não. A primeira foi quebrada por causa da idolatria do povo. E se Deus olhasse e visse aquela tábua, olhando de maneira humana, né? Deus não é humano, mas olhando de maneira humana, Deus ia castigar o povo por lembrar que um dia ele teve que fazer uma nova tábua por causa da idolatria. O sangue era colocado para Deus não enxergar o que está dentro da caixa. Quem está aí até aqui, diga amém. Mas Deus pode enxergar. Irmãos, mas aí... Vamos lá. Antropopatia são valores humanos dados a Deus. É quando você quer entender a mão de Deus. Mas Deus tem mão? A gente entende como a mão de Deus. Por quê? É a maneira de a gente entender. Então, Deus não vê além do sangue. Ele pode, mas ele não quer. Aí vem João e fala: meu filho, quando você pecar, aliás, não peca não. Mas se você pecar, faz uma coisa, se esconde atrás do propiciatório. Porque quando Deus olhar do céu, ele vai olhar você através de Cristo. E por isso a ira dele não vai atingir a tua vida. Por isso a ira dele não vai derrubar você. Por isso a ira dele não vai tocar você. Apóstolo, que diz que no Antigo Testamento Deus é irado, no Antigo e no Novo. No Antigo e no Novo. Só que a graça de Jesus aplacou a ira de Deus. Eu não estou dizendo que Deus é maldoso. Deus não é maldoso. Eu estou dizendo que a ira de Deus veio sobre o povo de Israel várias vezes. Mas por causa de Cristo, quando ele olha para nós, graças a Deus não vê a gente, ele vê Jesus. E por isso eu estou apresentando a você o único mediador, que é o único que pode lhe proteger, mesmo diante do momento que o peso viria sobre você, mas não virá, porque o Senhor aplaca toda a ira de Deus que viria sobre nós. Pode dar uma glória a Deus, irmão? Dá um amém aí, em nome de Jesus. Então agora deixa eu voltar à minha frase. Não existe relação direta das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. Não tem jeito. É só Jesus. Só Jesus. Jesus é tudo. É tudo que você precisa. É tudo que nós necessitamos. É o nome que você tem que dizer. Acorda de manhã, já diz Jesus. É o nome que você clama quando tem uma enfermidade. É o nome que você declara quando você está arruinado. É o nome que você declara quando está em sucesso. Que você adora, que você celebra. Jesus, não precisa de mais nada. Jesus Cristo. Cristo não é um mediador entre muitos, mas o único mediador entre Deus e os homens. Também não existe mediador na terra que possa fazer essa conexão. Mas o meu pastor pode fazer isso? Não posso. Nem pode. Não dá. O discipulador, o Buda, o Dalai Lama, o Rabino, o Papa, ninguém pode.
Não tem um ser nessa terra que já passou, vai passar, só Jesus. Apóstolo, então quando eu peço para alguém orar por mim, eu posso pedir? Pode, irmão. Só que ele vai fazer o que você faria, ele vai dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu queria pedir por essa pessoa. A gente acaba que a gente vai fazer a mesma coisa. Lógico que você pode me pedir oração, mas faça a sua tentativa e você vai ver que o céu vai parar para te ouvir. Porque o que faz você ser ouvido no céu não é o teu pastor, é o teu Jesus, é o teu mediador, é o teu Senhor. Eu sinto a presença dele aqui, é ele que se move. Por isso eu falo, quando nós adoramos, ele habita no meio dos louvores. A nossa função não mudou, querido. No Antigo Testamento era preparar o altar, e no Novo Testamento preparar o altar, porque quem manda o fogo é Deus. As pessoas, quando estavam na terra pedindo chuva do céu, pedindo para Deus derramar a graça, a misericórdia dele, as pessoas preparavam altares, simplesmente preparavam altares, porque gritar adiantava? Não, os profetas de Baal gritavam, se cortava de dar, sacrificasse, não. Era preparar o altar segundo os princípios de Deus. Não mudou, querido. O altar hoje não é mais um sacrifício de um animal. O altar hoje é sua vida na presença de Deus. Quando você ora e diz, Jesus Cristo, tu és o único para mim. Quando você adora o nome dele, experimente na tua casa. Apóstolo, mas até aquele dia mal. Ah, irmão, se for um dia mal, melhor ainda. Num dia mal, melhor ainda, se você começar a adorar a Deus, você vai ver que o céu muda. Deus começa a soprar aquela nuvem espessa que estava sobre a tua família, a sua casa, vai começar a sair. A presença de Deus começa a entrar, o poder de Deus vem, uma alegria. Mas é domingo, isso não, é segunda-feira de manhã, é terça-feira à noite. Não tem hora, irmão, a presença de Deus invade o teu carro, invade o teu quarto, invade a sala de trabalho, fecha a porta lá do teu escritório, começa a celebrar o nome do Senhor, pede licença de 30 minutos e fala, o que aconteceu? Mas a gente está cheio de problema, é por isso mesmo, eu quero falar com o meu Deus, eu quero saber o que Ele tem para mover nesse dia sobre a minha vida. Ele é o único mediador que pode mudar, pode celebrar, não economiza não, para Ele, Jesus, Jesus, Jesus. O Salmo 23:4 diz uma coisa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não o quê? Temerei mal nenhum. Porque o que, irmão? Tu estás comigo. Esse salmo é muito lindo e a gente pode citá-lo. E ele termina, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para mim existe uma maneira da gente entender o cajado e o bordão como a cruz. Mas não é uma maneira que o salmista está dizendo. Mas para mim, quando eu leio esse texto, ele simboliza que o pastor, com o seu cajado, ele pode te levar até o limite da tua morte. O que eu digo levar? Ele pode te acompanhar, não só um pastor, um capelão, um amigo, um parente. Ele pode estar com você no leito da morte, ou você pode estar com alguém. Que assunto ruim, apóstolo. Só um exemplo. Só que o que acontece? Quando a pessoa morre, só um pode te acompanhar do outro lado. Só um, não tem mais ninguém. Não tem para ninguém. É o meu pastor, Jesus Cristo. O teu cajado e o teu bordão me consolam, me guardam. Porque quando chega do outro lado, após a morte, os demônios vêm brigar pela tua alma. É assim que funciona. Só que quando ele chega e vê a marca do sangue do Cordeiro, vê o nome escrito no livro da vida, e vê os anjos escoltando você para o céu, eles não vão tocar em você nunca. Porque sabem que você pertence, porque a Bíblia diz que você se tornou propriedade exclusiva. Deus gosta de exclusividade. Você é exclusivo, querido, para Deus. E ali, então, o único que pode te acompanhar do outro lado da morte é Jesus. Não tem outro jeito. Apóstolo, mas eu quando chegar lá eu volto para te dizer, você não vai conseguir. É melhor confiar na Bíblia. É melhor você acreditar no que a palavra de Deus diz. É o único que pode, irmãos. É o único que pode. E aí que eu percebo na minha vida que não adianta a busca humana por alguém que possa me levar até Deus. Mas eu não estou desmerecendo o pastor, o discipulador, o mestre. Eu não estou. Pelo contrário, essas pessoas vão te ensinar. Você, inclusive, nessa posição, você vai ensinar as pessoas, você vai guiá-las, mas você não pode ir com elas do outro lado. Ali é só Jesus. Essa é a hora que nós confiamos nele. Um dia Jesus ele fez uma declaração bombástica. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Por que eu digo que essa declaração é bombástica? Porque ele estava exatamente afirmando que do mesmo jeito que no Antigo Testamento, uma pessoa
precisava, não tinha escolha, cultuar a Deus levando uma oferta. Então isso para a gente é muito importante se lembrar. Quando chegava no tabernáculo não tinha música, não tinha pregação. Irmão, não era tão assim. A pessoa chegava, fazia o seu culto. O que é o culto? Levava a sua oferta e voltava para casa. Isso era culto. Se for basear nisso, tem gente que tem muito tempo que não cultua, né? Porque ele não entende que é o momento que você está devolvendo, abençoando. Mas não se fala só de dinheiro, preste atenção. O ser humano precisava fazer isso, porque ele dependia do sumo sacerdote, dependia de toda uma estrutura que havia sido montada. Até um pouco do que eu vou começar na semana que vem, num projeto novo de 7 semanas, e toco um pouco nessa linha do tabernáculo, mas só um pouco aqui. Então, ele precisava matar um animal para confessar seus pecados ali no átrio. A porta do átrio, querido, era chamada de caminho. A porta do santo lugar era chamada de verdade. E a porta do santo dos santos era chamada de vida. Quando Jesus, então, disse, eu sou o caminho, para nós é uma palavra simples, para os rabinos, para os doutores da lei, para os escribas, é uma afronta. Então ele está dizendo que através dele eu vou no átrio, ele é que vai me levar no santo lugar, ele é que me leva no santo dos santos, sendo que só um homem, o sumo sacerdote, chamado Kohen Gadol, né? O grande sacerdote, só ele. E mesmo assim não era o dia que ele acordava, vou entrar lá não, era uma vez ao ano, dia de Yom Kippur. Ele está dizendo então que Jesus pegou na minha mão e falou, pode me seguir. Pode entrar comigo até a presença do Pai. É isso que ele está dizendo. Que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado do alto a baixo. E eu e você tivemos livre acesso à presença do Pai. Então ele é o mediador. Ele é o mediador. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa, né, como advogado, né, que defende, tentando fazer aqui uma defesa que Jesus é o mediador. Não. Mas eu estou fazendo você se lembrar sobre esse caminho da salvação. O caminho da salvação eu falo em 3 ambientes hoje. O primeiro, o caminho da salvação não é uma rota, é uma pessoa. Fala comigo, o caminho da salvação não é uma rota, é uma pessoa. Vamos lá, coloca aí para a gente falar juntos. 1, 2, 3. Ó, deu certinho demais, né? Vamos lá comigo. O caminho da salvação não é uma rota, é uma pessoa. Isso é importante você entender, porque senão você vai ficar uma vida buscando um caminho. Será que se eu fizer o caminho de Compostela, eu vou encontrar Jesus lá? Irmão, Jesus está em todo lugar. E pode ser um caminho, uma viagem bonita, mas não vai ser lá que você vai encontrar salvação. Será que se eu fizer um sacrifício, subir uma escada de joelhos, fazer qualquer coisa, não é uma geografia. Se eu for a Jerusalém, minha vida vai mudar. Irmão, não vai mudar se você for a Jerusalém. Aposto, mas eu achei que ia mudar. A experiência que você vai ter em Jerusalém, nos lugares, pode mudar muito a sua vida. Mas na verdade, irmãos, não é lugar, é presença de uma pessoa, Jesus Cristo. Então Jesus, ele mostra para nós aqui em João 14, versículo 5, que Tomé fez uma pergunta para ele. Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Aí ele faz aquela pergunta assim, que todo mundo faz. Como saber o caminho? Aí Jesus vem e se apresenta. Respondeu-lhe Jesus, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim que está escrito? Ah, vocês são espertos. Tem que ficar, fica inteligente, irmão, nessa hora. Porque diz a Bíblia que vai ter gente tentando te enganar. Ninguém vai, não, ninguém vem. Ninguém vem. Jesus não falou ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Porque a salvação, querido, não é uma rota, é uma pessoa. Só uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou e só eu mesmo. Então ele não está aqui com aquela perspectiva, aquela conversa de elevador, aquele bate-papo de caminhada, aquele final de tarde, ou então antigamente lá no boteco sentado, porque é o seguinte, todos os caminhos levam a Deus. Irmão, coisa mais ignorante que existe é essa. Assim como não dá para levar na sua casa todos os caminhos, nem todos os caminhos levam a Deus, só tem um caminho, o caminho. Não tem outra pessoa, não tem nem destino geográfico. É a pessoa de Jesus que nos leva até Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Aí a gente não concorda, é isso mesmo. Sabe por que concorda? Porque você não quer debater. Você já está ali dizendo, meu Deus, eu vou ficar o dia inteiro conversando com essa pessoa que vai tentar me provar que a bondade salva, irmão. A fé sem obras é morta, mas a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Você tem que entender isso. Porque se fosse por obras, você ia ficar sentindo o cara. Você ia dizer, é porque eu doei algumas cestas básicas, eu estou com uma terrinha no céu, porque eu comprei aqui na terra um lugarzinho no céu para mim. Irmão, você não compra nada aqui na terra, no céu.
Você tem que compreender que a única moeda do céu são vidas salvas. Cada pessoa que você ganha para Jesus, isso sim, é uma grande vitória, é um grande galardão no céu. Mas a grande verdade é que a salvação, ela veio pela graça de Deus. Então eu descubro aqui que Jesus Cristo, ele está mostrando que o caminho da salvação é Ele. Ele é o caminho, é a pessoa. Então Deus não quer levar você para um lugar, nem para uma geografia. Deixa eu te falar aqui, olha. O alvo da redenção não é apenas mudar de endereço ou religião, mas restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Então salvação é relacionamento. Salvação não é religião que eu obtei. Agora eu estou naquela religião dos crentes. Agora eu estou naquela igreja lá, o Projeto Vida. Irmão, isso não vai salvar você. Não adianta levar carteirinha, a gente não tem, né? Mas se tivesse, né, carteirinha do Projeto Vida aqui, Senhor, eu estava lá, eu fiquei frequentando, eu tomei 12 ceias, Senhor, eu não perdi uma delas. Eu estava lá em todos os cultos, eu dei meu dízimo. Isso salva alguém, gente? Não salva, gente. Isso é consequência de uma vida salva. Mas não é isso que salva uma pessoa. O que salva uma pessoa é quando ela reconhece que só há um mediador, Jesus Cristo, homem, o Senhor, aquele que recebeu sobre si todo o meu pecado, toda a minha dor, e nele eu ponho toda a minha expectativa e não serei frustrado. Nele eu coloco toda a minha energia, coloco toda a minha força, eu coloco nele. Então muitas promessas de transformação a pessoa pensa de fora para dentro, mas o evangelho, querido, ele começa lá dentro de você. Lá quando o povo de Israel recebeu um decreto de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Olha como isso aqui, irmãos, está mais do que falado, mais do que escrito, está desenhado. Não terás outros deuses diante de mim. Ele está mostrando com clareza qual é o caminho do sucesso para vocês, Israel. O que vocês precisam fazer para ver uma vida de sucesso? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Mas apóstolo, isso aí foi lá no Antigo Testamento, irmão, até hoje. Nem semelhança alguma do que há acima dos céus. Pega um anjinho e faz lá um anjinho da guarda, né? É um anjo que eu vi. Não, nem no céu, nem demônio, nem de inferno nenhum, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem manjar o que for debaixo da terra. Está amarrado tudo em nome de Jesus. Não adorarás, nem lhes darás o quê? Vocês estão lendo ou não estão lendo, gente? Está na minha e na tua Bíblia, em qualquer Bíblia que seja a Bíblia. Agora eu fico pensando como alguém lê isso e coloca uma imagem. Ah, mas eu respeito, irmão, eu com todo respeito. Com todo respeito. Tem duas coisas que fecham o céu e o céu vira bronze. Idolatria e desobediência. Quais duas coisas? E desobediência. São duas coisas, que o céu é bronze, não tem jeito. O dia fica ali na luta, tentando receber uma dádiva de Deus. Irmão, ele diz, sabe o quê? Olhe bem, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até qual geração? Terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí a gente vai logo àquela história, mas isso é na época da lei. Ok, eu falei para você que a graça de Jesus aplaca a ira de Deus, mas lá em Jeremias, sabe o que ele dizia, os jovens? Eu estou sentindo amargo na boca e eu nunca comi uva verde. Em outras palavras, meus pais comeram uva verde e nós estamos com a boca toda embotada. Eu estou com amargo na boca. O que esse texto está querendo dizer? Que eu não comi nenhuma uva verde. E por que eu estou sentindo amargura? Porque eu estou sentindo amargura do que meu pai escolheu, do que minha mãe escolheu. Por isso que às vezes eu chego para vocês e falo, irmão, se você não se ama o suficiente para andar com Deus, pense nos seus filhos pelo menos. Pense na sua casa, pelo menos. Porque a gente não entende por que a amargura, por que algumas consequências chegam. E meu evangelho que prego aqui, querido, não é de medo, não. É o evangelho da graça. Mas eu digo a você, porque as escolhas que eu faço hoje, elas não vão só atingir a minha vida. Quem está entendendo isso? Ela não atinge só a minha vida. Ela vai atingir a vida das gerações que estão depois de mim. Inclusive a bênção de Deus. Que ela vai visitar você, os filhos dos teus filhos, os teus filhos e teus filhos. Então ali é uma clareza. Lá em Jeremias eles diziam isso. Por que minha boca está amarga se eu não comi uva verde? Por que eu estou comendo? Eu estou com nódo aqui na boca. Porque na verdade não precisaram comer.
foi o pai e a mãe dele que comeu, foi os avós que decidiram a idolatria e trouxe a maldição. Mas você precisa lembrar de uma coisa, você estancou isso na sua casa. Deus trouxe a bênção do Senhor sobre a tua vida. Isso não é nenhum desrespeito aos antepassados, pelo contrário, é uma decisão de que a minha geração será diferente. As pessoas que lhe deram instrução, lhe deram aquilo que eles tinham, irmão. Então agradeça por isso. Agradeça por isso. Só que chegou uma hora que veio luz, entendimento, conversão, mudança de mente, metanoia. E ali você decidiu, eu quero viver uma vida onde eu não vou me ajoelhar, não vou reconhecer outro a não ser Jesus Cristo, o único mediador que pode me dar acesso diante do Pai. Só quem crê nisso, dá um glória aí. Celebra em nome de Jesus. Então quer dizer, será que Deus estava falando assim, olha, desde que vocês adorem em primeiro lugar a mim, vocês podem ter outros deuses. É isso que Deus diz? Não, não. Você imagina um marido chegar à esposa, você pode ter quantos homens quiser, desde que você volte dormir em casa comigo à noite. Não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer. Então não pense que Deus, ele vai falar o mesmo para você. Deus, ele tem uma coisa que ele não divide. O que é mesmo? Olha como é que vocês são inteligentes. Deus não divide. O que é mesmo? A glória dele. Deus quer exclusividade. É isso aí. Goste você ou não. Ele quer exclusividade. Ele quer que você, e a Bíblia é muito clara sobre isso, coloque toda a sua confiança nele. Você não vai ser decepcionado. Que você confie naquilo que a palavra nos ensina. Por obrigação, não é, irmão. Isso que é o grande detalhe dessa mensagem hoje. A Bíblia mostra também para nós que o caminho da salvação não se encontra por acidente, mas sim por uma busca. Você pode falar, vamos lá, 1, 2, 3? O caminho da salvação não se encontra por acidente, mas sim por uma busca. Eu tropecei e caí dentro da igreja, né? Quando eu vi, eu estava naquela célula. Irmão, tem muita oração envolvida aí, irmão. Tem muito trabalho embutido aí. Quando eu vi, eu já estava no encontro com Deus, aceitando Jesus. Não é quando você viu, não, irmão. Teve preço pago, já tem anos de oração, tem muita expectativa, tem muita busca. Talvez você mesmo não se lembre, mas você veio buscando uma resposta para a sua vida até que encontrei. Só que quando encontra, irmão, se entrega. Deixa Deus trabalhar. Dá lugar aí para o Espírito Santo fazer a obra completa na sua vida. Deixa a obra que Deus começou, ele continuar. Deixa ele terminar a obra que ele começou na tua vida. Porque você aceitou Jesus, tem 2 anos que está parado. A gente liga para você e pergunta, e aí, você quer estudar, você quer aprender, você quer crescer? Não, eu estou bem assim. Irmão, nós vamos respeitar a sua individualidade. Mas, sabe o que você está perdendo? O caminho sobremodo excelente do Evangelho. É um caminho maravilhoso que lhe faz romper a cada dia. Lhe faz conhecer, porque Evangelho não é geografia, é relacionamento. Evangelho não é lugar, é relacionamento. Evangelho não é a cadeira que você marcou e senta todo domingo nela e diz, aqui é meu lugar, não falta o culto. É mais do que isso. É o quê? Relacionamento. E relacionamento é diário. Ele não é só quando alguém põe e diz assim, olha, então fala que me ama, te amo, né? Aí você imagina que a gente chega para você, fala para Jesus que você o ama. E Jesus, eu te amo. Só que tem um dia que ninguém vai precisar falar mais. Ninguém vai precisar dizer para você o que cantar, o que você falar. Alguém vai ter que fazer uma regrinha ali e dizer, olha, todo dia, tal hora, faça uma oração ao Pai. A gente começa te ensinando no início, depois você vai sozinho. Você vai sentir tanta sede de Deus, tanta vontade de buscar a presença de Deus, que você vai esperar o culto chegar para poder buscar e abrir a palavra. Deus vai falar todos os dias na sua vida em nome de Jesus. Então não é um acidente. Em Lucas 11, 9 e 10, você percebe que é mais do que isso. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, o que busca e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui está muito clara a regra. Porém, você percebe novamente Jesus usando o mesmo caminho. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Porque quando ele diz aqui, pois pedi e dar-se-vos-á, ele está falando sobre o átrio, que é o lugar que eu entrei, lá no Antigo Testamento, para sacrificar um animal, mas antes de sacrificá-lo, eu ponho a mão sobre a cabeça daquele bicho lá, daquele animal, estranho, né? E eu transfiro o meu pecado para ele. É assim que acontecia.
Assim não é mais hoje, porque Jesus já é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo, onde o meu pecado já foi transferido para ele. Por isso ele foi o último sacrifício. Mas lá era assim. Então, enquanto o meu pecado não vira cinza, eu não posso entrar no segundo nível. Por isso que começa logo dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Quando eu queimei a minha vontade e virou cinza, buscar e achareis. É onde eu entro no santo lugar. O santo lugar eu tenho uma sensação, porque o teto parece um santo dos santos, mas não estou ainda no santo dos santos. Porque ali eu tenho que silenciar minha alma. O primeiro nível é meu corpo, o segundo nível é minha alma, o terceiro nível é meu espírito. Então você percebe que não só o texto, como o tabernáculo, ele trabalha nessa tríade tricotomista, falando sobre corpo, alma e espírito. Porque o teu corpo pode ter duas sensações, tua alma pode viver coisas que trazem prazer, mas o teu espírito é o espaço dentro de você que só Deus pode ocupar, já te disse isso. Só Deus pode preencher esse vazio da alma humana. E por isso, chega no terceiro nível. Por quê? Porque depois que eu busco e achareis, diz a Bíblia, eu preciso, antes de bater, silenciar minha alma. Porque existem lugares que você entra e outros que você é convidado. O Santo dos Santos, querido, aqui nesse caso, é onde você bate e espera. Você bate e espera. Porque aquele que está lá dentro vai abrir para você. Apóstolo, mas lá em Apocalipse diz que é o contrário. Eu que abro a porta. Lá é um outro contexto. Lá é um outro nível. É de uma igreja que estava longe de Deus. E Jesus está batendo na porta e dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, deixar eu entrar. Era a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi muito forte, pujante. Uma igreja que era avivada, mas perdeu o seu primeiro amor. Aí Jesus falou, olha, eu estou aqui do lado de fora. Tem muita gente, querido, que Jesus está do lado de fora da casa dizendo, meu filho, você não deixa entrar. Tem muita igreja que Jesus não entrou nela até hoje. Ele está querendo entrar, porque não é adorado, não é reconhecido. E aqui não. Aqui é a hora que você está dizendo, eu preciso chegar. E ali está dizendo, batei e abri-se-vos-á. Quando que a porta abre? Quando você silenciar a tua mente, a tua alma. Quando você tirar toda essa agitação, questionamento, todo esse barulho que fica interno dentro da gente, aí você vai acessar o lugar chamado Santo dos Santos. Só que Jesus ensinou esse caminho para nós sem esses protocolos, no caso de sacrifícios, de tudo aquilo que acontecia. Pelo contrário, ele está mostrando para nós que lá no Antigo Testamento eu precisava de um sacerdote para me conduzir. Mas se você buscar, se você pedir, se você buscar, se você bater, é uma busca que você tem. Você não alcançou por um acidente, você buscou e você achou. Agora você achou essa pedra preciosa, Jesus Cristo. Agora, o que significa? Que quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, em Mateus 27, versículo 51, diz, eis que o véu do santuário se rasgou do alto, em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Naquele momento, irmãos, inclusive foi sincronizado, no mesmo instante que o sacerdote estava aqui lá no altar, lá no tabernáculo. Naquela época já não tinha mais Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos, mas o culto religioso ainda havia. A cortina estava lá. A curiosidade ainda havia. No mesmo instante que o sumo sacerdote está aqui dizendo, está consumado, matando o cordeiro aqui, Jesus Cristo está morrendo lá no Gólgota, dizendo, está consumado. Às 15h, no mesmo instante. Nessa hora, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E o véu do santuário, literal, tá, irmãos? Não é poético, não. Literalmente começou a rasgar lá de cima até embaixo, abrindo acesso a todo ser humano à presença do trono da graça. Agora, por que odiaram Jesus? Porque muita gente ficou desempregada. Apóstolo, me explica, já te explico. Se você estivesse naquela época, no dia de uma festa, de Páscoa, tabernáculo, qualquer festa, você sairia de casa, se você, por exemplo, morasse lá na Galileia, você vai fazer uma caminhada de alguns dias para chegar na festa dos tabernáculos, ou festa da Páscoa, e quando chegasse lá, você ficaria na fila até poder matar a sua ovelha, oferecer o teu sacrifício. Era uma matança completa, porque era gente do todo lado vindo para Jerusalém. Só que como que eu vou trazer meu novilho vindo lá da Galileia? Eu vou levar o meu dinheiro. Aí você chegaria lá em Jerusalém, qual porta que você teria que entrar? A porta das ovelhas. Quando você for lá, você vai entrar por ela, amém, gente? A porta das ovelhas é conhecida hoje como a porta do leão.
É a porta do tanque de Betesda. Você teria que passar por ela porque ficavam vários currais de ovelha do lado de fora. Por isso é chamado Porta das Ovelhas. Se esse animal ele valesse um X na tua casa, na tua cidade, aqui estão te cobrando 5 vezes mais pelo menos. Tu compra, se quiser não compra, mas você não tem escolha. Aí tu passou ali porque não tem mais, você chegou atrasado. Aí lá dentro, irmão, o cara chega assim, na minha mão, ele vendia uma ovelha para você 10 vezes mais ou mais, o preço quem dava era ele. Aí Jesus um dia entrou dentro do tabernáculo, do templo, e chutou tudo, derrubou mesa. Ele está dizendo, vocês estão fazendo comércio dentro da minha casa. Vocês estão ganhando dinheiro com a dor do povo, porque as pessoas não vão voltar para casa sem o sacrifício. O indivíduo pagava quanto fosse necessário naquele animal. Por que eu estou dizendo isso? E o dia que o véu do santuário rasgou? Um monte de gente ficou desempregado, porque já não tinha como vender mais animal, não tinha como fazer mais rituais, não tinha mais que vender roupa, vender chofar, vender o que fosse. Por quê? Porque Jesus resumiu o caminho. Ele disse que agora o novo e vivo caminho está aberto diante do Pai, que não há mais necessidade de culto religioso, assim relacionamento com Ele. Aquele que passa pelo sangue do Cordeiro tem livre acesso, o véu foi rasgado, não há mais sacrifício. Alguém está entendendo o motivo, meu amado? Ah, pode dar glória aí, pode dar salva de palmas. Muita gente. Agora toma cuidado que o mundo não mudou. Tem muita gente que está vivendo do evangelho, da religiosidade, vivendo exatamente nessa condição, da dor das pessoas, impondo leis, impondo coisas que não são necessárias, como se estivesse pagando a indulgência para poder ser salvo. Não, irmão, é pela graça que nós somos salvos. Mas, apóstolo, eu me lembro que a gente faz oferta. Sim, fazemos isso porque somos libertos, somos salvos, e porque Deus ama quem dá é com alegria, e não porque está fazendo obrigado. Aliás, na obrigação, irmão, melhor nem fazer. Porque na obrigação você vai atrair até maldição para a tua vida. Faça com alegria, com prazer, com gratidão dentro do teu coração. Então não é por isso que você é salvo, é pela graça. Só que por último, o caminho da salvação é uma ponte do mundo espiritual, do mundo natural, perdão, para o mundo espiritual. Aqui você descobre que na Bíblia houveram vários momentos no Antigo Testamento de portais que se abriram. Nós terminamos uma série linda esses dias, chamado 7. Quem perdeu, perdeu, né? Mas ainda bem que tem lá no YouTube ainda para você visitar. A gente foi trazendo ali, apóstolo em especial, vários momentos da história de Abraão, onde se abriram portais porque ele levantou um altar. Só que se você olhar vários outros ambientes, como Jacó. Jacó, ele teve um sonho, que anjos subiam e anjos desciam na escada, como um sinal de como a oração funciona, como o céu se move. Então esse portal já se abriu muitas vezes, só que ele abre e fecha. O anjo veio, lutou com Jacó, subiu. O anjo veio na terra e fez um exército inteiro cair por terra, subiu. O anjo recebeu uma adoração de Abraão ali, até uma comida que ele fez, e foi embora. Mas o único que veio, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Jesus não veio e foi embora, ele habitou na terra, ele morou na terra, para que ele pudesse, como homem, ser o nosso mediador. O único que veio à terra e voltou para o céu. É o único que sabe o caminho de volta. É o único que pode realmente nos levar diante do Pai. E eu digo isso com muita insistência, porque a gente precisa compreender que esse portal só se abriu porque a humanidade de Cristo é destacada, Jesus homem, porque ele representa a raça humana diante de Deus e dos homens. Ele se tornou como nós para nos tornarmos como ele. Ele foi o único que desceu do céu e voltou para lá. Ele é o único que sabia o caminho de volta para nos levar a esse ambiente chamado céu. Ele é o único que pôde tocar o céu com a sua mão e tocar a terra com outra mão. Jesus crucificado, ele fez essa conexão, essa ponte. Então tudo é Jesus. Se você quer vencer, Jesus. Se você quer ter suas orações respondidas, Jesus. Se você quer mover-se no sobrenatural, Jesus. Quer ter uma vida abençoada, Jesus, tudo é Jesus. E por que eu digo que tudo é Jesus? Porque a gente está vivendo um tempo, e por mais que eu já prego o evangelho há mais de 30 anos, e possa lá no passado ter dito essa mesma frase, a gente está vivendo um tempo diferente. O que a gente vive hoje é igual a nada que eu vi na vida. Um tempo de muitas informações.
de muitos achômetros, muitos teólogos, muita gente falando. E a gente começa a descobrir que muita gente está alugando, está dando comichão nos ouvidos, como diz a palavra de Deus. As pessoas estão interessadas naquilo que é desinteressante. A grande verdade é que Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é lugar, é uma pessoa. O Evangelho não é geografia nem religião, é uma pessoa, é relacionamento. Só que a gente começa a alugar os nossos ouvidos a tanta coisa. Alguém dizia hoje para mim de manhã: apóstolo, eu estava seguindo uma pessoa, gostava tanto, e ele fala tanto do Evangelho. Só que um belo dia ele entrou na internet e falou: o inferno não existe. No final todo mundo vai ser salvo. Aí ele falou que desligou, falou: nunca mais vou ouvir essa pessoa. Só que tinha 1 milhão de pessoas dizendo: amém, é isso mesmo, coisa boa. Aliás, eu quase fui para a religião dele. Porque, irmão, é muito bonito você achar que no final todo mundo vai ser salvo e tudo bem. É poético, o pastor Rafael está falando, é poético. Se isso fosse verdade, irmão, maravilhoso. Só que o indivíduo que ontem estava tentando falar de um evangelho, de repente mudou de ideia de madrugada e começou a disparar aquilo na internet, um monte de gente. O problema é o desserviço. O problema é aquele que aluga o ouvido e começa a dizer: eu estou gostando. O evangelho não é para ser gostado, o evangelho é para ser obedecido, não é para gostar. O evangelho é para você ser entendido, entender o que a palavra de Deus diz. Tem alguém ouvindo aí? Diga um amém, irmão? Então, você quer viver com Jesus? Você quer viver um evangelho bonitinho, maravilhoso? Jesus. Não atrapalha, não. Não dificulta, não, irmão. É Jesus. É só Jesus. Tudo é Jesus. Não precisamos de mais nada a não ser Jesus. Mas apóstolo, mas aquelas curiosidades que eu tenho, tudo bem, irmão, vai estudar a curiosidade, mas o evangelho, o fim de tudo, é Jesus. Ah, mas quando eu tenho que debater com alguém, quem diz que você vai debater com alguém, gente? Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Debater com quem? Não, porque tem gente que está na filosofia profunda, irmão, filosofia. Você pode fazer vários pós-graduação, não vai adiantar. Não é inteligência que vai levar o evangelho a ninguém. O poder do Espírito de Deus que habita dentro de você. É Ele que convence o pecador do pecado. Eu não estou dizendo para você ser ignorante, eu só estou dizendo para você não acreditar que a sua inteligência vai levar alguém, vai virar debate. Tem 5 anos que você está batendo o mesmo debate com o teu amigo, ele não se converteu. Você não entendeu que não é o debate que vai levar Jesus à vida da pessoa, mas é o seu testemunho de vida. É o brilho no teu olhar, querido, é teu testemunho da graça de Deus na tua vida. É quando o Senhor se move uma causa e você fala do amor de Jesus com tanta paixão que as pessoas vão querer ter o Deus que você tem. E não é pela inteligência, não é pelo intelectual, é porque você tem uma experiência, você tem a pessoa de Jesus e não a religião de Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu vejo isso, me assusta. Quando eu vejo um mundo completamente fragmentado. Mas em contrapartida, eu tenho uma boa notícia para dizer. O evangelho do reino está sendo pregado em toda a terra. A Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, ele volta. E mais do que nunca, a internet tem ajudado. Sim, sim. Hoje não tem mais que fazer como o irmão André, muito conhecido, falecido há pouco tempo, que tinha que colocar Bíblias dentro de lugares escondidos para poder levar nos países que era proibido. Ele foi conhecido por isso. Ele levou a Bíblia em vários países de uma maneira ilegal, apóstolo. Tinha que ser, porque era proibido. Parecia até que estava levando droga, mas não era não, ele estava levando o evangelho de Jesus. Hoje, num clique, lugares que tem internet, jovens estão acessando a palavra e estão se convertendo. No mundo árabe, muita gente está tendo a experiência, vendo Jesus visitando a casa deles, estão se convertendo. Entre os judeus, a mesma coisa. Eu estava agora há pouco, tem dias agora, no Japão, jovens, a geração mais antiga nem tanto, mas os jovens japoneses estão tendo uma experiência, conhecendo Jesus, no meio de todo aquele panteão de deuses que eles adoram. A gente agora é pouco, parece pouco, mas a gente na nossa célula na Holanda, nós batizamos 2 pessoas. Apóstolo, é pouco, mas é o início de uma igreja, de algo tremendo. E na mesma Holanda, onde eu sei que não é fácil o evangelho, já estive lá. Irmão, estava agora na internet, eu vi 60 mil pessoas, pelo menos, adorando a Jesus Cristo, lá no meio de um lugar onde a promiscuidade é livre, onde as pessoas fogem do evangelho, mas na verdade Jesus está sendo adorado. Sabe por quê? Porque o evangelho se tornou simples nesses lugares. Parar os debates, é só Jesus. Jesus é o centro, Jesus é Senhor. Não se fica discutindo sobre Jesus, aceitam a Jesus como o Senhor da vida. No sul do Brasil, começou um movimento numa praia de Camboriú, começou com 5 mil pessoas, depois 10, agora 20 mil pessoas. Um amigo meu que estava lá, pastor, que faz parte do movimento, ele falou: apóstolo, você não está entendendo, não tem explicação.
Ninguém avisa na rádio, ninguém avisa na televisão, não avisa em lugar nenhum. Só vai falando um para o outro e só cada vez aumenta. Só que ele disse, o último que eu estava lá. Jesus Cristo escrito no meio da areia. Um palco com som e as pessoas adorando antes do sol nascer. Adora. Quando o sol nasce, o indivíduo vai e começa a pregar só o evangelho puro de Jesus Cristo. A gente chama na teologia de cristocêntrico. Ninguém fala de si, fala só dele. Ninguém conta história, conversa filosófica, nada disso. Fala só dele. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão indo de várias religiões e aceitam Jesus. E é na praia. Posso dizer o resto? Eles batizam na mesma hora. Batizam centenas de pessoas. Qual igreja? Não tem igreja. Jesus. Esse é o evangelho, o evangelho do reino. Aí começou a acontecer mais no sul do Brasil. Daqui a alguns dias a gente vai estar ali, num terreno, num lugar, na nossa terra. A gente vai chegar antes do sol nascer. A gente não vai copiar ninguém, pelo contrário, a gente vai copiar Jesus. E pode acreditar, você vai ouvir Jesus. Não vai ouvir a história de ninguém, vai ouvir a história do reino. A palavra de Deus se cumprindo. Eu não sei se você vai estar lá, mas eu estava essa semana preparando essa mensagem, me deparei com um vídeo. E no início de um show nos Estados Unidos, alguém começa a apresentar dizendo, olha, Buda, ele pode ter morrido, mas ele continua na cova. Ele começa a mostrar Confúcio, Joseph Smith, líderes de grandes seitas, religiões, continua na cova. E ali você vê claramente uma multidão declarando Jesus. Não é uma briga religiosa, não se trata disso, irmão, não precisamos disso. Não é um debate filosófico, não precisa disso. Você só precisa entrar nos lugares proclamando Jesus. Jesus é o centro da minha vida, Ele é o centro de tudo. Espera aí, vamos ver esse vídeo, vamos lá, vamos ver esse vídeo para te empolgar nesse vídeo. Muhammad is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb. I've been there, the tomb is empty. He was seen alive by over 500 eyewitnesses who wrote down accurate accounts that we saw the man who hung on the cross and we touched his scars. Watch his word. Alive. Jesus is the King and He's alive. Hallelujah, Jesus is alive. I looked at the grave and the stones rolled aside. As for me and my house, we will serve the Christ. And sing hallelujah, Jesus is alive. Dá glória ao nome de Jesus. É para Ele, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não há outro nome acima do céu, debaixo da terra, no qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. O nome dele é Jesus, é Ele, é só Ele, não mais nada. Não é um lugar, não é uma religião, não é uma geografia, é uma pessoa. Ele é adorado em toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus é muito clara sobre isso, irmãos. A declaração feita, Mohamed, chamado Maomé, fundador do Islã, ele ainda está na cova dele. Joseph Smith, fundador da igreja dos Mormons, ainda está na cova dele. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, conhecido como Iluminado, ele ainda está na cova dele. Kongfuzi, chamado Confúcio, o mestre da sabedoria, ainda está na cova dele. Hipólite Leon, chamado Allan Kardec, fundou o Espiritismo, mas ainda está na cova dele. Eu posso ficar aqui falando dezenas e dezenas e dezenas. Chamado para ser mediador, mas não é, não tem. Irmão, eu não estou desrespeitando você, eu estou respeitando o meu Deus. Não há outro mediador, não tem como eu dizer para você que há, porque não há ninguém nessa terra que possa ouvir a tua oração, que possa mover agora na tua vida, que possa te salvar. Não há ninguém que possa se mover. Acredite nisso, há uma palavra de Deus sendo liberada, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ei, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho nos céus, e na terra, todos vão se dobrar. Faz sentido, não faz? Celebra, faz sentido.
Movimentos em estádios, movimentos em lugares, em praias, em igrejas, em montanhas, o tempo todo acontecendo. Graças a Deus você faz parte de um ambiente onde você é estimulado, desafiado a fazer parte disso. Mas esses lugares, querido, não se juntam. Às vezes tem que levantar 4, 5 estádios no Brasil para poder juntar todo mundo. Às vezes nos Estados Unidos é a mesma coisa. Lugares onde não estão cabendo. Mas vai chegar um dia, diz a palavra de Deus, que todo joelho vai se dobrar. No mesmo instante, onde estiver, no mundo todo, toda a língua junto vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E você fará parte disso. Só que eu não vou esperar chegar o dia, eu já faço parte hoje. Eu quero ser aquele que tem Jesus como centro da vida, como centro das minhas decisões, como o primeiro de todas as coisas. Não é uma religião, já lhe disse, não é um lugar, nem geografia, uma escada que eu subo ou desço, não é uma montanha que eu vou ou não. Não, é a pessoa de Jesus Cristo. Pode ser dentro de um quarto fechado, pode ser numa montanha, em qualquer lugar. Ele só quer relacionamento com você. Eu quero dizer a você nessa tarde, que ainda não entregou a vida a Jesus, que faça isso agora, que saia do teu lugar e venha aqui na frente, para que você entenda uma coisa mais preciosa da vida. A maior decisão da história de homem e mulher é o dia que, depois do nascimento, ele descobriu o motivo pelo qual ele nasceu, que é o dia que ele entregou a vida a Jesus. Sai do teu lugar. Você que nessa tarde, tem certeza, clareza de que não é um lugar, não é uma religião, mas é a pessoa de Jesus. É Ele que salva. Ele é o único mediador. Amém, igreja? Ele é o único. Ele é o único que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo: não tem outro caminho a não ser através dele. E é sobre isso que eu quero te convidar nessa tarde. Entregue a sua vida a Jesus. Como eu faço isso? Ande até essa frente aqui. Sai do teu lugar e caminhe no melhor jornada da tua história. É a hora que você está dando lugar. É a hora que você está permitindo que Cristo possa se tornar o Senhor da tua vida. Ouvir essa mensagem? Ok. Você já se aceitou, já sabe que é Cristo? Amém. Mas eu pergunto, você que veio, nos visita, que está aqui, até veio porque alguém lhe chamou e você veio por educação, mas não, Jesus tinha marcado essa data para você. E hoje é um dia de salvação. Quantos mais? Quantos querem hoje tomar essa decisão? Levanta a tua mão, sai do teu lugar, se mova. Há um dia, querido, que muitos vão buscar Deus e não terão mais. Há um dia que muitas pessoas... Seja bem-vindo aqui, querido. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Pode ser mais alto, igreja? Já tem festa no céu. Eu estava esperando essa pessoa. É tão forte isso. Sai do teu lugar, vem, pode vir, querida, vem. Vem. Pode ficar aqui, ó. Pode vir. Tem mais pessoas, sai do teu lugar. Ei, é Deus chamando você, pode vir. Apóstolo, mas é porque eu não sou daqui. Não tem problema. Todo mundo um dia fez isso porque há uma importância. Eu podia deixar você no seu anonimato, mas a gente quer lhe conhecer, sabe por quê? A gente quer cuidar de você. A gente quer ajudar você a dar os primeiros passos da sua vida. É a hora que você decide por Cristo, não no teu silêncio. Aquela coisa assim, não, Deus sempre esteve comigo, eu sou uma pessoa boa. É mais do que isso. É dizer com a tua própria boca: Jesus Cristo, eu reconheço publicamente que tu és o único Senhor, mediador e salvador da minha vida. Já tem festa no céu, gente? Amém? Tem, não tem? Mas tem mais pessoas ainda que têm a oportunidade de fazer isso agora. Esperar mais por quê? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Graças a Deus. Aleluia. É o pai ou o filho que está vindo? É ele que está vindo? Os dois. Eu preciso de 2 consolidadores aqui. Os dois. O pai chora mais que o filho. Eu louvo a Deus por essa obra, irmão, porque é a obra que só o Espírito Santo faz. É os dois. Não é o pai nem o filho, é os dois. É uma família que começa hoje uma nova história. Gente, poxa vida. Eu sei que se você pudesse entrar e chamar a pessoa, você empurrava ela, né? Mas não dá. É só você que pode fazer isso por você. É só você que pode tomar essa decisão. Coisa linda. Deus.
Coisa mais linda que tem. É quando o evangelho entra no coração de alguém, querido. Você vai dormir, o travesseiro vai, aquele peso do travesseiro vai embora. Aquela angústia da alma vai embora. Não é porque você só entendeu, não. É porque o Espírito de Deus, Ele traz uma paz que excede todo entendimento na terra, gente. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por você. Aos queridos que estão aqui na frente, enquanto eu falo com eles, se alguém mais ainda quiser tomar e deve tomar essa decisão, não espere mais um dia, nem mais uma hora, nem mais um minuto da tua vida. Esse é o momento que Deus tem para você. A vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Olha, graças a Deus por vocês terem vindo aqui. Graças a Deus por vocês tomarem a decisão da vida de vocês. Porque nada parece com esse momento da vida de vocês. A gente decide o dia inteiro. A gente toma milhares de decisões o dia inteiro. Mas essa aqui é única. É a hora que você passa a ponte e você diz: Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Onde que muda? Muda, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus como teu Senhor e Salvador será salvo. E é Ele. Eu apresentei a vocês hoje a tarde toda. Existe um só, o mediador, Jesus Cristo. Eu quero que, gentileza, vocês orem comigo. Feche os olhos e repita comigo uma oração. Senhor Jesus. Toda a igreja, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único mediador. Tu és o único que pode me levar diante do Pai. Ao Teu nome todo joelho vai se dobrar. E hoje, publicamente, eu declaro que Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Eu entrego a minha vida em nome de Jesus. Amém. Olha para trás e conheça a tua família. Igreja, celebre. Celebre, igreja. Graças a Deus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.